A gente sobreviveu. Mas no instante seguinte, um buraco negro gigantesco rasgou o céu, sugando os outros jogadores. Gritos de agonia ecoaram pelo ar. Para aqueles que não conseguiram escapar a tempo, haveria um gigantesco pilar de luz despencando, esmagando e rachando o chão embaixo dele. Relâmpagos estalaram violentamente ao longo do pilar, queimando e escurecendo toda a terra ao redor. Todo o território dos orcs no terceiro andar desapareceu num único instante, como se nunca tivesse existido. Essa foi por pouco. Por muito pouco mesmo, alguém soltou, ofegante. Ainda bem que o efeito gigante acabou bem na hora em que a gente escapou. É um milagre a gente ter saído vivo. Is franziu a testa com força, enquanto o suor frio escorria pela testa dele. Foi por pouco, mas a gente ainda precisa ficar alerta. Bjorn Jandel pensou consigo mesmo, ele tem razão. Assim que você escapa da zona hostil, a habilidade suprema do boss é ativada na mesma hora. Um sobrevivente é escolhido como presa. Contando todo mundo que restou, a chance era de 1 em 15. Ou eu ou Misha Karustem. Se não for a gente, então demos sorte. Então uma voz baixa chamou o nome dele. Bjorn Jandel. Ele olhou para baixo e viu Misha Karustem tremendo no chão abaixo dele. O rosto dela estava pálido e machucado, sem cor nenhuma. Meu corpo não se mexe, ela sussurrou, fraca. Misha Karustem tinha sido escolhida como a presa, completamente paralisada. Bjorn Jandel ficou rígido, com as pupilas se estreitando de repente. Não, de todos aqui, tinha que ser ela. Os olhos de Misha Karustem se arregalaram, e a voz dela falhou quando perguntou, o que está acontecendo, Bjorn Jandel? O que? É isso? Por que todo mundo está olhando para mim desse jeito? Os outros aventureiros encaravam ela com olhares duros e afiados. Talon ficou tenso por completo, com suor frio escorrendo enquanto olhava para Misha Karustem. Ele franziu a testa com força, depois desviou o olhar sem dizer uma palavra. Hyakki se aproximava devagar. A presa, qualquer um afetado por esse debuff não consegue se mover de jeito nenhum e se torna o único alvo de Hyakki. Em outras palavras, Hyakki vai perseguir a presa sem descanso e sem piedade até aquela pessoa morrer. Iris deu um passo à frente. Inesperadamente, a presa acabou sendo sua companheira. Nós vamos protegê-la. Você gostaria de entrar para nossa guilda? Bjorn Jandel estreitou os olhos e respondeu com voz baixa. Não, eu não pretendo trabalhar para nenhuma guilda agora. Is assentiu, aceitando isso num meio termo. Que pena. Você nem teria tido chance de entrar na nossa guilda se tivesse sido escolhido como presa. De certa forma, isso quer dizer que você teve sorte. Enfim, nosso contrato termina aqui. Espero que a gente se encontre de novo na cidade quando voltar. Bjorn Jandel respondeu em voz baixa. Eu também. Se eu sobreviver tempo suficiente para voltar. Um leve sorriso tocou os lábios do velho enquanto ele erguia as sobrancelhas. Tenho certeza de que vai. Você já mostrou claramente o seu talento. Tenho a sensação de que você vai conseguir passar por isso. Espero que isso te ajude, nem que seja só um pouco, na estrada difícil que está esperando por você. Daniel lançou Blessing of Wind, aumentando a velocidade de movimento. Pen levantou as velas, acelerando a recuperação de energia espiritual. Bjorn Jandel fechou os olhos e absorveu a energia abundante que eles despejaram nele. Eles realmente eram pessoas bondosas. A mana deles já devia estar quase esgotada depois de fazerem tudo isso por ele. Obrigado, senhor, ele disse, soltando uma risada baixa. Claro, veio a resposta. Sobreviva a isso. Você já chegou até aqui, então não vá jogar sua vida fora agora. Bjorn Jandel curvou os lábios num leve sorriso, refletindo em silêncio. É isso mesmo. Eu vou fazer tudo o que puder. Tudo bem, estamos saindo agora. Os passos de Hyakki estavam chegando cada vez mais perto. O dungeon fecharia em 15 minutos. Os olhos dele queimavam num vermelho profundo e sinistro. O Shautik Lord Hyakki tinha despertado por completo. Bjorn Jandel acelerou o passo.
Ele carregava Misha Karusten sobre o ombro, com o corpo inteiro dela caído, mole e sem reação. Por dentro, ela pensou, eu consigo sentir o calor da pele de Bjorn Jandel enquanto ele corre. Eu não escuto nada além daqueles rosnados chegando cada vez mais perto. Se isso continuar, nós dois vamos morrer enquanto o boss caça a gente. Misha Karusten gritou, filho de Jandel. Bjorn Jandel, você já está exausto. O que foi? Perguntou Bjorn Jandel. A voz fraca dela tremeu ao sair. Para. No fundo do coração, ela pensou consigo mesma. Eu não sou burra. Eu sei que aquele monstro está me perseguindo, não o Bjorn Jandel. É por isso que todo mundo continua olhando para mim daquele jeito. Até a minha própria família. Parece me evitar porque a minha existência é uma ameaça. Bjorn Jandel estreitou os olhos. Do que você está falando? Ela estreitou os olhos de volta e respondeu, você já fez mais do que o suficiente. Se isso continuar, você vai morrer também. A gente nem é tão próximo assim, certo? Se não fosse por você, eu já teria morrido há muito tempo. Além disso, eu já realizei o sonho da minha vida de virar aventureira. A voz de Bjorn Jandel ficou baixa. Isso é ridículo. O que é que você está falando agora? Os olhos de Misha Karusten se arregalaram em choque. Os monstros atrás deles continuavam a perseguição furiosa. Você não quer morrer, quer? Então por que está falando esse tipo de coisa agora? Ela negou na mesma hora. Estou falando sério. Bjorn Jandel perguntou de novo. Você não tem medo de ser abandonada? Essas palavras fizeram os olhos dela se arregalarem mais uma vez. Misha Karusten gritou com ele, frustrada, com a voz tremendo de emoção. Por que você não entende? Eu só não quero continuar te arrastando para baixo desse jeito. A testa de Bjorn Jandel se franziu profundamente. Então esse sentimento importa mais para você do que a sua própria vida? Para de ficar dando voltas. Se você quer viver, então é só me pedir para te salvar. Pelo menos, se você fizer isso, ainda vamos ter uma chance real de sair daqui vivos. Cenas dos dois lutando lado a lado passaram pela mente de Misha Karusten. Era isso que eu sempre achava sobre um berserkir, mas acho que finalmente entendi o que ele quer dizer. Desde a Witch Forest e tudo o que aconteceu depois, Bjorn Jandel vem me mostrando que a gente realmente precisa fazer se quiser sobreviver. Eu devo ter parecido uma criança apavorada, chorando sem conseguir fazer nada sempre que o perigo chegava perto demais. Desistir e dizer coisas patéticas assim para a pessoa que está desesperadamente tentando me salvar, não é isso que eu deveria estar fazendo agora. Misha Karusten apoiou a cabeça de leve no ombro dele. Bjorn Jandel, se você me salvar, então eu vou te seguir e te apoiar pelo resto da minha vida. Bjorn Jandel sorriu de leve. Acho que você já disse algo assim antes. Ela deu um sorriso fraco. E dessa vez eu vou te entregar todo o dinheiro que eu ganhar nessa expedição quando a gente voltar. Bjorn Jandel franziu a testa por um segundo, então o canto da boca dele se levantou levemente. Agora isso soa bem melhor. O céu tinha ficado completamente negro, e uma chuva gelada começou a despencar em cortinas. Os pensamentos de Bjorn Jandel dispararam. Blessing of Wind já tinha acabado. Todos os efeitos benéficos que a Guilda Zarvi tinha colocado nele haviam desaparecido por completo. E agora estava chovendo, o que significava que aquela besta aterrorizante já estava logo atrás deles, encurtando a distância rápido. Além disso, espíritos caóticos lotavam o caminho à frente, entupindo a rota e bloqueando a fuga deles. Bjorn Jandel queria conservar forças para o momento em que o perigo real atacasse. Mas, em vez disso, ele rugiu ferozmente e ativou sua transformação gigante mais uma vez. Seu tamanho explodiu de novo, e todos os seus atributos dispararam junto. Ele avançou em velocidade máxima. Todos os meus números vão subir com isso, mas o mais importante agora é que cada passo vai me levar mais longe do que antes. Com a energia espiritual que me resta, eu provavelmente só consigo manter isso por 2 ou 3 minutos. Então ele chamou, Misha Karusten,
Quanto tempo a gente ainda tem? Ela olhou para o relógio de pingente pendurado atrás dele. Exatamente 196 segundos. Bjorn Jandel ergueu a voz. Certo, eu sei que você provavelmente já está de saco cheio de ouvir isso. Começa a contar o tempo. Misha Karusten estreitou os olhos e gritou de volta, tá bom. 195, 194. Os olhos de Bjorn Jandel se voltaram para os monstros à frente. Vou ter que cortar caminho por essas coisas se quiser continuar avançando. Os espíritos caóticos precisam ser eliminados. Essa área amaldiçoada está acumulando um debuff de lentidão em mim. A voz de Misha Karusten soou atrás dele, contando alto. 90, espera, 120, 103. Então, sem aviso, um enorme clarão explodiu de trás de Bjorn Jandel, atingindo-o com tanta força que o fez ser lançado para frente em choque. O rosto de Bjorn Jandel ficou pálido na mesma hora. 90. Ele rangeu os dentes. Droga! Aquele monstro está alcançando a gente rápido demais. Espalhados pelo chão estavam os corpos mutilados de bestas monstruosas, ainda com as bocas cheias de dentes afiados como lâminas. A horda de espíritos caóticos que os perseguia tinha diminuído, tudo graças ao frenzy breath do monstro-chefe rasgando tudo pelo caminho. Misha Karusten se apoiou em Bjorn Jandel enquanto ele cerrava a mandíbula com força. Agora correr ficou bem mais fácil, ele murmurou baixinho. Mas isso também significa que a gente entrou no alcance de ataque dele, e esse é o verdadeiro problema. O rosto dele perdeu toda a cor quando a mão enorme do chefe surgiu bem acima dele. Bjorn Jandel se jogou para o lado no último segundo possível e escapou por pouco do golpe esmagador. 77. Ele sibilou o número entre os dentes cerrados. Hyakis, The Lord of Chaos, mostrou as presas. Rosnou ferozmente enquanto se aproximava deles. Bjorn Jandel se levantou de um salto, e Misha Karusten o chamou com ansiedade, tentando encorajá-lo. Bjorn Jandel vai ficar bem, né? Para de choramingar para eu conseguir me concentrar, ele rosnou de volta, com a voz baixa, áspera e tensa pelo esforço. Fechando os dois punhos, ele acrescentou, eu não tenho intenção de te deixar aqui para morrer. Não, gritou Misha Karusten. Eu não valho a pena ser salva. Se salva, por favor. Eu já fiz uma promessa, ele disse com firmeza, com as veias saltando na testa. Então só confia em mim. Por dentro, ele se lembrou, eu dei meu Frost Spirit Ring para ela. Que tipo de homem eu seria se fugisse dela agora? O rosto de Misha Karusten ficou pálido. Você realmente vai morrer comigo por causa de uma promessa? Do que você está falando? Ele rebateu. Quem disse que a gente vai morrer? Eu vou sair daqui vivo, não importa o que aconteça. Então, de uma vez, os olhos dele se arregalaram em choque. Misha Karusten gritou. Seu braço, Bjorn Jandel. Olha pro seu braço, o tempo. Me deixa aqui ou você vai, Misha Karusten. Ele gritou por cima da voz dela e a cortou friamente. Continua contando. Eu preciso saber exatamente quanto tempo a gente ainda tem. Entre lágrimas, ela conseguiu soltar as palavras. 60 segundos. A gente só tem 60 segundos restantes. O braço direito de Bjorn Jandel tinha sido corroído pelo golpe devastador de Hyakis, destruído e dilacerado além de qualquer uso. Rangendo os dentes, ele se forçou a aguentar mais um minuto inteiro com um braço a menos. Fugir nem era mais uma opção realista, não com o chefe já tão perto atrás deles. Essa situação passou de ruim para um inferno completo. Que diabos eu deveria fazer agora? Bjorn Jandel, o que você está fazendo? Gritou Misha Karusten quando ele de repente disparou direto na direção do monstruoso Hyakis. Continua contando em vez de reclamar. Ele latiu. 53, 52, ela murmurou entre respirações falhas e cheias de pânico. Bjorn Jandel calculou rápido. Ele acabou de usar o sopro mortal. Se eu ficar perto das pernas dele, vai ser mais difícil usar esse ataque de novo. Mas se eu cometer um único erro,
vou ser esmagado debaixo dos pés dele. Ele saltou para o lado no último instante e desviou por pouco demais um golpe massivo. 44, chamou Misha Karusten. Bjorn Jandel desviou de novo, pensando, eu já vi esse padrão de ataque antes quando o esquadrão de Karusten lutou contra ele. Agora eu peguei. Finalmente entendi o ritmo. Hyakiz rosnou selvagemente e arremessou Bjorn Jandel com força contra o chão. 30, gritou Misha Karusten. Bjorn Jandel foi lançado para longe, tentando desesperadamente recuperar o fôlego. 25. Uma garra despencou de cima com uma força aterrorizante. Rápido demais para ele conseguir desviar, o ataque já estava em cima dele. Droga! Fui lento demais. O golpe brutal bateu com tudo no peito dele. Ele soltou um grito cru de agonia enquanto o sangue jorrava da boca em tossidas violentas. Os olhos da besta se fixaram nele no exato instante em que ele caiu no chão lá embaixo, sem conseguir reagir. Bem na frente dele, a garra já vinha cortando o ar. Não tem como eu desviar disso agora. Eu vou morrer aqui. Ele cerrou os dentes até rangerem. Todo o resto da energia da alma no corpo dele já tinha se esgotado por completo. Sua forma giante finalmente tinha acabado. Seu corpo inchado encolheu de volta no último instante possível. Essa mudança repentina na transformação salvou a vida dele por meros milissegundos desesperados. Se eu não tivesse voltado ao normal bem naquela hora, esse golpe teria esmagado meu crânio por completo. Droga, isso passou perto demais. A garra da besta desceu de novo sem dar nem um segundo para ele respirar. 10 Bjorn agarrou a garra que descia com as duas mãos. 9, 8. Ele se lançou para frente e cravou os dentes fundo na carne dela. 7. Hyakiz rugiu furiosamente, sacudindo o braço com violência para arrancá-lo dali. 6, 5, 4. Ela encarou ele com uma fúria assassina enquanto apertava a mão, esmagando no próprio aperto. 3. Bjorn sentiu aquela pressão insuportável tentando despedaçar seu corpo. 2. Hyakiz soltou um rugido ensurdecedor que fez o ar tremer. 1. Bjorn riu como um louco. Tarde demais, seu desgraçado. Agora você não pode mais me matar. O labirinto já tinha se fechado. O personagem agora estava no processo de ser transportado para Rapidonia. Na praça central de Rafonia, uma enorme multidão tinha se reunido ao redor do gigantesco portal negro. Por toda parte, vozes ansiosas se levantavam em especulações inquietas. Será que o Doug conseguiu trazer muito loot dessa vez? O papai também vai voltar, né, mãe? Então, sem aviso, o portal explodiu num clarão cegante. Um grupo de pessoas foi violentamente arremessado para fora dele, caindo junto no chão de pedra num monte embolado. O pânico tomou conta da praça na mesma hora. O que aconteceu com eles? Chamem a guilda dos aventureiros agora mesmo. Levem os feridos para um lugar seguro. Anda, montem uma tenda de tratamento de emergência. Meu Deus, olha aquele homem. Ele está perdendo sangue demais. Será que ele vai sobreviver? Misha abriu os olhos devagar, ainda tonta e sem foco. Eu tô viva, Ian? Bjorn. No instante em que os que estavam olhando viram ele, os rostos deles perderam a cor. Que diabos aconteceu lá dentro para aquele maluco sair daquele jeito? Até para um berserker, o fato de ele ainda estar respirando já parece um milagre. Misha foi abrindo caminho à força pela multidão em choque. Saiam da frente. Por favor, me deixem passar. Por favor. Bjorn. Então uma voz firme cortou o caos. Chamem o templo sagrado. Tragam um sacerdote aqui imediatamente. Lágrimas escorriam sem controle pelo rosto dela. Não. Não. Nia, Bjorn, por favor, não morre. Por favor. Ela encostou o ouvido no peito dele e ouviu a batida fraca, mas constante, do coração. As lágrimas dela viraram risadas de alívio na mesma hora. Haha, o quê? Você só tá dormindo. Nia,
Você quase me matou de susto. Bjorn. Rumores se espalharam pela praça em ondas. Você ouviu? The Lord of Chaos apareceu no terceiro andar. Dizem que mais de 30 membros do grupo do Jaron morreram. Só 30? Eu ouvi dizer que o número de mortos já passou das centenas. Eu ouvi uma história de um dos sobreviventes. Alguém salvou eles. E não foi qualquer um, mas alguém ainda mais forte que os membros do grupo do Jarro. Espera, você não quer dizer vice-captain Luane? Não, era um aventureiro que nem era da guilda. Ele já estava no terceiro andar quando o chefe apareceu, e salvou todos eles. Tem mesmo alguém tão forte assim lá embaixo? Tem. O nome dele é Bjorn, Son-of Jandel. Um berserker que chegou ao terceiro andar só 3 meses depois do seu primeiro mergulho no labirinto. A maga que esteve lá uma vez me disse algo sobre aquele berserker. Naquela época, ele ainda não tinha feito nada digno de ser chamado de herói. Mas agora ela tinha certeza de que um dia ele se tornaria exatamente isso. E talvez, a partir de hoje, fosse mais do que justo que as pessoas passassem a chamá-lo por um novo nome. Little Vulcan, em homenagem ao lendário guerreiro-herói, o homem que dizem ter sido mais corajoso e grandioso do que qualquer outro em toda a história registrada. Naquele exato momento, o sistema Soul. A reputação aumentou em 1. Este é o 5º aumento consecutivo. Aviso: reputação alta aumenta a chance de encontrar eventos especiais. Um homem, sentado numa cadeira, encarava em silêncio a folha de papel em sua mão. O nome escrito nela era Little Vulcan. Interessante, ele murmurou baixinho. Afinal, quantos aventureiros neste mundo já construíram uma reputação assim tão rápido depois de entrar no labirinto pela primeira vez? Em todos os meus anos trabalhando para a guilda, eu nunca vi nada nem remotamente parecido. Os olhos dele desceram pelas anotações escritas abaixo do nome. Corpse Golem, Vampire Sentinel, Orc Hero. Ele já enfrentou monstros que a maioria dos aventureiros nem ousaria imaginar enfrentar, disse o homem. Ele reuniu essências muito superiores ao que qualquer explorador comum poderia sequer sonhar em conseguir. Ele está crescendo numa velocidade que ninguém deveria ser capaz de acompanhar. Não, ninguém chegaria tão alto só com sorte. Ele se recostou na cadeira, mergulhando em pensamentos profundos. Mas, pensando bem, quando você olha para a história, sempre existiram pessoas assim antes. Seres que nasceram neste mundo carregando um destino diferente de qualquer outro. Essas pessoas eram chamadas de heróis, e seus nomes foram gravados para sempre nos anais do tempo. Ele pousou o papel e olhou para longe. Fico pensando no que você realmente é. Um herói destinado à grandeza, ou uma alma amaldiçoada nascida das trevas. Dentro daquele espaço escuro e sufocante, The Lord of Chaos, Hyrkis, tinha despertado, com garras afiadas como navalhas e chamas jorrando ferozmente de sua boca. Ele irradiava um terror tão esmagador que Misha caiu de joelhos, tremendo sem parar. Bjorn, eu não consigo me mexer. Bjorn ficou parado na frente dela, com os ouvidos ecoando os alertas mecânicos e gelados do sistema. Alvo selecionado. Status de Misha Karsten aplicado. A paralisia tomou conta do corpo dela por completo. Sem a menor hesitação, Hyrkis lançou uma sequência implacável de ataques direto contra Misha. Bjorn Jandel gritou o nome dela em puro desespero. Temporizador da Misha, 257. A contagem regressiva continuava correndo enquanto os golpes de Hyrkis caíam sem o menor traço de misericórdia. Bjorn Jandel lutou desesperadamente para segurar a linha, se jogando na frente de Misha e protegendo ela de cada golpe brutal até o último segundo. Então, cara a cara com a mandíbula grotesca e escancarada da besta, Bjorn Jandel sorriu com desafio feroz. Tarde demais, seu desgraçado. Nesse instante, o anúncio do sistema ecoou. Labirinto fechado, iniciando transferência. Um batimento depois, Bjorn Jandel e Misha foram transportados para Rapidonia. Um feixe suave de luz brilhou no rosto de Bjorn Jandel.
fazendo ele apertar os olhos bem na hora em que despertou de uma vez. Certo, nós voltamos juntos. Misha estava descansando no colo dele, dormindo profundamente, sem se preocupar com nada. Mesmo quando ele acariciou o cabelo dela de leve, ela não se mexeu nem um pouco. Ela estava completamente acabada de exaustão. 2 dias depois, a taverna fervilhava de conversa. Todas as mesas estavam cheias de rumores e discussões acaloradas sobre o incidente com Ryakis. Ei, você ouviu falar daquele boss aparecendo no 3º andar? Quem não ouviu? Centenas de pessoas morreram. Então você com certeza também ouviu falar daquele Berserker, né? Claro, aquele pequeno herói, Little Valka. Quem imaginaria que alguém como ele era só um aventureiro do 3º andar? Mas falando sério, quem diabos invocou Ryakis em primeiro lugar? Não faço ideia. Ouvi dizer que ainda não tem nenhum sinal do culpado. Do outro lado da sala, Bjorn, Jandel e Misha estavam sentados juntos, esperando em silêncio pela comida. Foi então que o anão Gigarod e a equipe dele se aproximaram com sorrisos brilhantes e aliviados. Bjorn e Jandel, Miss Karustin, é um grande alívio ver vocês dois vivos e bem. Misha se levantou na hora, claramente feliz demais. Fico tão feliz que vocês também estão bem, Nia. Eu ouvi dizer que você se machucou na Vitivod. 9. Um homem bem arrumado, usando um colete impecável, respondeu com um sorriso discreto e contido. Desculpe por isso. Se eu não tivesse me ferido naquela hora, talvez todo mundo, mas Bjorn Jandel o interrompeu com uma voz áspera. Chega! Que tal vocês pedirem primeiro? O olhar afiado dele acertou como uma bala disparada. O homem soltou uma risada sem jeito. Tudo bem, tudo bem. Eu entendi. Você está morrendo de fome. Quando a comida finalmente chegou e cobriu a mesa, Bjorn Jandel de repente bateu sua caneca com força. Gigarod, que diabos aconteceu com vocês? Ainda mastigando, Gigarod respondeu sem hesitar, pegando mais carne e descendo a bebida logo em seguida. Não é uma história longa. Você já sabe que Braun Rotmiller se machucou. Depois disso, a gente usou um daqueles relógios de pulso emitidos pela guarda para ganhar tempo e fugir da floresta. Misha ficou tão chocada que até esqueceu de continuar comendo. Espera, esse item pode ser usado mais de uma vez? Bjorn Jandel processou em silêncio o que aquilo significava. Então foi assim que eles usaram aquele item numerado, hein? Gigarod caiu na gargalhada e continuou. Se você usar um item de recuperação rápida logo depois, dá para resetar o tempo de recarga do item. É um daqueles truques antigos que exploradores veteranos passam adiante. Misha piscou, espantada. Eu realmente não fazia ideia de que dava para fazer isso. Nem Jikuri nem o homem de colete perceberam a expressão surpresa no rosto de Leovuevdvalki e continuaram contando a história. Enfim, a gente conseguiu se afastar o bastante para tratar Braun Rotmiller e depois tentou encontrar vocês, mas devíamos estar longe demais um do outro, então ficamos vagando e acabamos encontrando de novo aquela sacerdotisa maluca do 3º dia. Agora Misha já estava completamente vidrada, levantando da cadeira de tanta empolgação. E aí? O quê? O que aconteceu depois? Gigarod só deu de ombros, casualmente. Dá para imaginar. A gente correu e usou um portão de teleporte para chegar ao 4º andar. Ele abriu um sorriso largo. No fim das contas, fomos os únicos que realmente chegaram lá em cima. Os olhos de Bjorn Jandel se arregalaram na hora. A mente dele imediatamente visualizou a estratégia do grupo. Eles devem ter explorado o limite de entrada do andar. O portão para a 4ª torre muda de cor com frequência. Se você passar por ele antes da mudança, consegue impedir que outros venham atrás. Nessa torre de 100 andares, depois que você passa de um nível, não restam mais itens de recuperação naquela etapa. Em outras palavras, fica incrivelmente seguro, porque pouquíssimas pessoas conseguem continuar subindo juntas. E Kurud Murad, sem se importar se irritava Bjorn Jandel, resmungou como se estivesse reclamando. Ficar sentado no 1º andar por 10 dias seguidos é basicamente uma tortura.
Bjorn Jandel ficou furioso na mesma hora. Tortura? Tá de brincadeira. Quem passou pelo inferno fomos nós. Mas a atitude irritante de Kurudmurad não parou por aí. Bem, pelo menos para nossa sorte, a gente conseguiu uma essência logo no começo. Bjorn Jandel travou, incrédulo. O quê? E Kurudmurad explicou alegremente. Era uma essência de Mimic de um monstro nível 7. Eu peguei. Nesse momento, Bjorn Jandel estava por um fio de explodir. As veias saltadas na mão dele pareciam prontas para esmagar a taça de vinho que ele segurava. Que diabos é isso? Isso é alguma piada de mau gosto? Como esse cara pode ter tanta sorte assim? O Mimic de nível 7 era um monstro raro, e a essência dele era absurdamente valiosa. Embora fosse uma essência voltada para combate, ela concedia ao usuário uma habilidade ativa rara chamada Treasure Vault, que abria um subespaço pessoal. O ponto principal era que, na primeira vez que você abria esse cofre, ele vinha abastecido com itens aleatórios. Lutando para se manter calmo, Bjorn Jandel perguntou entre os dentes, então o que você conseguiu? Sem nem pausar, Kurudmurad soltou uma bomba. 2 milhões de Spirit Stones, 3 poções de nível máximo, um artefato numerado e mais um item raro. Nessa hora, Bjorn Jandel perdeu completamente o controle tanto da expressão quanto da compostura. Que porra é essa? A explosão dele fez Kurudmurad duvidar do que tinha ouvido. Hã? Por que você tá xingando? Mesmo com o rosto de Bjorn Jandel cinzento e o corpo inteiro tremendo de raiva, ele se forçou a responder com uma voz calma. Foi mal, eu só fiquei muito chocado. Só isso. Mas lá no fundo, parecia que 1000 cavalos estavam atropelando o coração dele. Por que esse cara tem tanta sorte? Enquanto isso, eu sou amaldiçoado. Enquanto Kurudmurad continuava tagarelando sobre o salão do tesouro, chegando até a dizer, aquele item numerado? Eu nem preciso dele. Estou pensando em vender e depois dividir o dinheiro. Bjorn Jandel ficou ali, afundado em pura inveja. Isso provavelmente dá mais de 10 milhões de Spirit Stones no total. Mesmo dividido, ainda é insano. As mãos dele tremiam ao lado dos restos da colher e do garfo entortados, mas mesmo assim ele forçou um sorriso dolorosamente falso. Entendi. Parabéns. Misha pareceu notar Bjorn Jandel de novo e se virou para ele. Bjorn Jandel, por que você tá quebrando sua colher de novo, Nya? Ele tentou explicar às pressas. Ah, eu não consegui controlar a força da minha mão por causa da essência do Orc Hero. Mas Misha não comprou isso nem um pouco. Antes você controlava isso muito bem. Nessa altura, Bjorn Jandel ficou tão sem jeito que explodiu. Você não viu tudo, tá? Misha recuou na hora. Tá bom, tá bom. Se você diz. A troca desconfortável entre os dois deixou Kurudmurad tão constrangido que ele ergueu a taça de vinho para esconder parte do rosto. Acho que eu vi tudo, na verdade. Bjorn Jandel e Misha viraram a cabeça ao mesmo tempo, na mesma hora. O quê? Ainda curioso, Kurudmurad continuou. Então o que exatamente aconteceu entre vocês dois? Eu já ouvi algumas partes. Bem na hora em que Misha ia responder, bem, é meio que, Bjorn Jandel levantou a mão para impedir. Ela. Deixa que eu explico. Tem partes disso que a gente não pode contar. Mas, resumindo de forma simples, ele contou brevemente sobre a invocação de Hyakuis, e então parou por aí. As 3 pessoas sentadas do outro lado entenderam na hora e todas exclamaram, ah, entendi. O homem de terno se virou para Misha. Parabéns por formar um pacto com sua Spirit Beast. Isso deve ter pesado no seu coração por muito tempo. Mas você disse que foi graças a Bjorn Jandel. Misha se atrapalhou na resposta. Eu só quis dizer que sem Bjorn Jandel, a gente nunca teria conseguido voltar vivo. Nya. Kurudmurad pareceu concordar na mesma hora. Certo. E sobre pegar a essência de Orc da Javi Guild, nós pagamos 2 milhões de Spirit Stones por proteção. Vamos te devolver 1 milhão,
já que parte disso também foi responsabilidade nossa. Bjorn Jandel esqueceu instantaneamente toda a raiva de antes. A opinião dele sobre Kurud-Murad mudou na hora. Ele não é um anão amaldiçoado. Ele é a luz da razão, um homem de justiça. Leurvuerdvalki finalmente entrou na conversa. Essa é a história mais épica que eu ouvi em anos. Pena que eu não estava lá para ver com meus próprios olhos. E Kurud-Murad assentiu, concordando. Ninguém pode negar o nome Little Valka agora, ainda mais depois de um feito desses. As sobrancelhas de Bjorn Jandel se contraíram com força. Espera, Little Valka? Leurvuerdvalki sorriu. Você não ouviu? É assim que todo mundo está te chamando agora. As sobrancelhas de Bjorn Jandel afundaram ainda mais enquanto ele imaginava o lendário herói Little Valkan coberto de armadura e empunhando uma lâmina gigantesca. Um apelido já? Isso foi rápido demais. Num jogo, aumentar os status de fama seria incrível, mas isso aqui era a vida real. 4 segundos haviam se passado. No último segundo, a mente dele finalmente disparou. Ele se virou para ela e fez uma promessa dramática, digna de dorama coreano. Erin Fornaxid Tercia, vamos nos encontrar de novo na Akin Taver. Erin Fornaxid Tercia, tomada pela alegria, assentiu na hora. Tudo bem. E assim, ele foi teleportado instantaneamente para a Rapidonia. Ele estalou a língua e deu um sorriso torto. Bjorn Jandel tinha retornado como um deus. Eu voltei. Rapidonia. A maga de lá uma vez me disse isso sobre aquele maluco. Naquela época, ele ainda não tinha feito nada digno de ser chamado de herói. Mas agora é certo que ele vai se tornar um. Então talvez finalmente faça sentido chamar ele por um novo nome, Little Valka, em homenagem ao herói bravo e lendário que se ergueu acima de todos os outros. Um aviso do sistema Soul. A reputação aumentou em 1. Repetido 5 vezes. Aviso. Isso aumenta a chance de encontrar eventos especiais. Um homem sentado numa cadeira baixou os olhos para o papel em sua mão. Little Valka. Interessante. Quantos aventureiros por aí conseguiram tanta reputação tão rápido depois de entrar no labirinto? Eu nunca vi nada parecido em todos os meus anos trabalhando na associação. E mais do que isso, Corpse Golem, Vampire Guardian, Orc Hero, esse garoto conseguiu essências muito melhores do que qualquer aventureiro comum. Ele está avançando num ritmo que nem deveria ser possível. Esse tipo de crescimento explosivo não pode ser explicado só com sorte. Mas, por outro lado, se você olhar para a história, sempre existiram exceções. Pessoas que nasceram neste mundo com um destino traçado só para elas. Essas pessoas eram chamadas de heróis, e seus nomes foram gravados na história para sempre. Fico pensando no que ele realmente é. Um herói, ou uma alma amaldiçoada? Eu vou atrair atenção demais se ficar famoso assim. A voz de Misha cortou em cheio os pensamentos embaralhados de Bjorn Jandel. Parabéns, aliás. Agora você tem uma essência de Tier 5 e até um apelido também. Pelo visto, daqui a pouco você vai virar um figurão. Os parabéns dela soaram totalmente sem sinceridade, e Bjorn Jandel respondeu no mesmo tom seco. Valeu. Misha nem pareceu notar o frio na voz dele. Ela lançou uma piscadinha animada. Agora a gente tem uma coisa muito importante para conversar. Isso mesmo. Hora de discutir como vamos dividir o dinheiro, ela disse com um sorriso. Ah, e não esquece que a gente também ganhou uma recompensa extra pela denúncia. Karui, sério? Isso. Foram 3 milhões. Bjorn Jandel sorriu de forma cruel, destruindo as esperanças de Misha ali mesmo na frente dos outros 3, incluindo Leurvuerdvalki. No começo, eu só estava pensando em pegar metade. Mas você lembra do que disse, não lembra? Você jurou que entregaria tudo para mim. O rosto de Misha desabou em desespero, com os olhos brilhando de lágrimas. Tá bom, pega tudo, seu brutamontes. Alguns dias depois, Bjorn Jandel e Misha Karusten acabaram se encontrando na rua. Já terminou tudo? Ela perguntou primeiro. O labirinto era brutal,
mas, sinceramente, a vida fora das muralhas dele também não era nem um pouco mais fácil. Bjorn Jandel deu um pequeno passo à frente. Já resolvi quase tudo. Peguei meu equipamento de volta com os ferreiros e também comprei alguns itens de suporte que a gente vai precisar. Ainda temos aquele leilão para ir também. Isso fez Misha Karsten claramente se animar. Ela sorriu com os olhos. Que ótimo! Mas Bjorn Jandel não estava nem de longe tão animado. Ele ficou observando ela com um olhar intenso, quase analítico. O que está acontecendo com ela? Ela continua ficando perto de mim. Será que ainda está encucada com o dinheiro porque eu peguei tudo? Não, eu fiz a escolha certa. Alguém precisa administrar nossas finanças direito. 7.650.000 Spirit Stones não são exatamente uma fortuna se eu estiver pensando no longo prazo. Essências, armas, armaduras, equipamento, tudo importa. Eu preciso focar em deixar Misha Karsten mais forte. Ela agora é uma parte central da equipe. O olhar dele deixou Misha Karsten sem jeito, e ela apontou para si mesma, confusa. Bjorn Jandel, por que você está olhando para mim desse jeito? A voz dela saiu alta o bastante para fazer os pedestres por perto virarem a cabeça. Bjorn Jandel, é o Little Vulcan, alguém sussurrou. Ele parece só um grandalhão qualquer, murmurou outra pessoa. Bjorn Jandel não se importou nem um pouco com o que pensavam. Ele continuou falando com Misha Karsten. Eu tô voltando. E você? Sem jeito, Misha Karsten gaguejou, eu vou visitar minha família. Bjorn Jandel foi pego de surpresa. Sua família? Misha Karsten não conseguiu encarar os olhos dele. Ela virou o rosto, pálida e desconfortável. Eu provavelmente vou ficar lá até amanhã, talvez até depois de amanhã. Por fora, Bjorn Jandel só disse, entendi. Mas por dentro, ele não conseguiu ignorar a desconfiança diante da reação estranha dela. Por que ela parece tão assustada só de dizer isso? Quer dizer, eu tô um pouco preocupado, mas isso é problema dela, não meu. Mesmo assim, ele ainda falou. Boa sorte. Mas no instante em que essas palavras saíram da boca dele, as orelhas dela baixaram ainda mais, e ela pareceu ficar até mais abatida do que antes. Acho que vou me sentir melhor logo, ela murmurou baixinho. Bjorn Jandel ficou realmente preocupado. Ela realmente não parece nada bem. Ele imediatamente desejou boa sorte de novo, dessa vez com um tapa estrondoso nas costas dela. Boa sorte! Misha Karsten pulou e soltou um grito. Seu brutamontes! Bjorn Jandel só sorriu. Pronto, agora sim tá melhor. Misha Karsten, ainda sentindo a pancada, olhou de volta para ele. Eu vou voltar, então não vai pular refeições. Tudo bem. Ele assentiu uma vez. Entendi. Mesmo enquanto saía apressada, ela ainda gritou uma última coisa por cima do ombro. E come mais vegetais. Até mais. Bjorn Jandel soltou uma risadinha, com uma das mãos apoiada na cintura, enquanto observava ela ir embora. Então ele subiu na carruagem com passos firmes e estáveis. Mas nem assim os pensamentos dele paravam de voltar para aquilo. Ela disse que me trataria como o salvador dela. Então por que parece que ela tá me tratando como uma criancinha, do jeito que Minhas fazia? Tanto faz. Minha primeira prioridade agora é ajudar Misha Karsten a ficar mais forte. Os pensamentos dele continuaram presos nela até o anúncio da carruagem soar. Agora chegando ao Distrito 8. O entardecer começava a tocar os pés de Bjorn Jandel. Na mente dele, os planos para si mesmo e para Misha Karsten já estavam tomando forma. Agora eu poderia subir para um estrato mais alto, já que meus atributos melhoraram. Mas eu ainda não posso levar Misha Karsten comigo. Se eu fizer isso, talvez seja melhor continuar com a equipe por mais um tempo. Misha Karsten ainda pode fortalecer o pacto com sua Spirit Beast e absorver mais essências. E provavelmente também vamos precisar trocar a arma principal dela. De repente, um grito alto vindo da praça de execução puxou ele de volta para a realidade. Execução começando.
Bjorn Jandel imediatamente se virou para a multidão agitada. Droga! Eu sabia que as coisas estavam calmas demais ultimamente. Pedaços de conversa chegaram até ele. Não tem muita gente aqui hoje. Parece que o público de sempre não apareceu. Eu vim porque disseram que ele era algum tipo de Demon Soul, mas isso aqui foi meio decepcionante. Até o sangue dele é da mesma cor. Não é nojento como eles tentam tanto fingir que são humanos? Bjorn Jandel congelou onde estava. Demon Soul. Tarikan. O cara do grupo de Lian Soul. Merda. Eu estava me perguntando se ele estava bem. Provavelmente ele nem usou o dinheiro que eu dei para comprar uma arma. Como se tivesse sentido os pensamentos de Bjorn Jandel, Tarikan levantou a cabeça na plataforma de execução e encontrou ele no meio da multidão. Mesmo enquanto Bjorn Jandel ainda tentava processar tudo, um pensamento bateu forte nele. Provavelmente ele nem chegou a entrar no labirinto. Então, de uma vez, Bjorn Jandel ergueu a cabeça e encontrou os olhos de Tarikan. Tarikan parecia apavorado, com lágrimas se formando nos olhos. Mesmo com a mordaça na boca, ele de algum jeito conseguiu gritar o nome de Bjorn Jandel quando a lâmina baixou em direção ao pescoço dele. Bjorn. Bjorn Jandel apertou os olhos com força. Poderia ter sido eu. Chega de pena. Acabou. Mas então uma voz vinda de trás cortou a dor dele. Você é Bjorn Jandel, certo? Bjorn Jandel se virou, claramente irritado. Vai se ferrar. Mas o homem nem se abalou. Em vez disso, sorriu de forma provocadora e levou um dedo aos lábios. Nossa, não seja tão frio assim. Eu sou igual a você. Então, com uma confiança inquietante, ele acrescentou. América, Sudeste Asiático, Europa. De onde você é? Bjorn Jandel imediatamente quis xingar em voz alta. Que porra é essa agora? Bjorn Jandel já estava prestes a virar as costas e ir embora quando o homem chamou ele de novo. Ele se virou de volta, encarando o sujeito com uma hostilidade nua nos olhos, e pensou, eu sabia que uma coisa dessas ia acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. O homem se apresentou, dizendo, eu sou da América. Isso só fez Bjorn Jandel franzir ainda mais a testa. Só não achei que fosse acontecer tão cedo assim, pensou com amargura. Ele soltou o ar de forma seca, visivelmente irritado. Numa situação dessas, só uma solução veio à cabeça dele, o método Einar. A voz autoritária de Bjorn Jandel trovejou, fazendo o homem loiro se encolher. Para de falar esse monte de besteira que eu não entendo e vai logo direto ao ponto. O Spirit Hunter recuou diante da irritação de Bjorn Jandel, mas ainda assim forçou as palavras para fora. Você quase me enganou, sabia? Eu realmente achei que você só estivesse aqui há 3 meses. Você é um bom ator, Hector. Bjorn Jandel estreitou os olhos, confuso. Eu mandei você ir direto ao ponto. Mas o homem continuou falando naquele tom irritantemente suave. Não precisa ser tão agressivo. Você tá aqui pelo mesmo motivo também, não tá? Bjorn Jandel franziu a testa profundamente. Do que diabos você tá falando, seu desgraçado? O Spirit Hunter mudou para um tom bajulador, como se estivesse tentando fechar algum acordo suspeito. Bom, você se saiu incrivelmente bem. Conseguiu um título em só 3 meses. Eu levei 3 anos inteiros para me estabelecer. Bjorn Jandel cerrou a mandíbula, pensando, como esse desgraçado ousa tentar me passar a perna? O Spirit Hunter deu um sorrisinho malicioso e continuou casualmente. Você não precisa me dizer de onde é. Nós dois somos forasteiros neste mundo, certo? Bjorn Jandel encarou ele com um olhar frio e assustador. O homem se inclinou só um pouco. Enfim, nós formamos uma guilda de jogadores. Tem interesse? Antes que ele pudesse terminar a ideia, Bjorn Jandel cortou ele com uma voz fria como aço. Eu tenho uma pergunta. Você é um Spirit? O homem piscou, claramente sem entender de primeira. Hã? Então respondeu, um pouco sem jeito. Ah, agora entendi.
Eu fui vago demais, então você não confiou em mim. Sim, eu sou um Spirit. No instante em que essas palavras saíram da boca dele, Bjorn Jandel ergueu a cabeça e rugiu para o céu. O vice-capitão me mandou matar todo Spirit que eu encontrar. As pessoas por perto imediatamente se viraram e começaram a cochichar, alarmadas. O que está acontecendo? Um Spirit? O Berserker? O Spirit Hunter começou a gaguejar de medo, lutando para conseguir falar. Bjorn Jandel lançou o punho para frente sem hesitar contra o homem apavorado. Isso mesmo. Eu sou um Berserker, um que nunca recua diante da injustiça. Mudança de cena para o departamento de segurança. Então uma voz se ergueu. Então era mesmo Little Valka. Obrigado. Meu irmão voltou do labirinto por sua causa. Bjorn Jandel ignorou a gratidão, claramente sem o menor interesse nos agradecimentos do cavaleiro. Seu irmão? Ele estava com a Javi Guild? Não, ele era só uma das pessoas que pagaram a eles por proteção. Bjorn Jandel pareceu confuso. Mas só umas 10 pessoas sobreviveram. Então ele murmurou baixinho, tanto faz. Eu tô morrendo de fome. Quanto tempo eu ainda vou ficar preso aqui? E é bom que eles não escrevam que o maldito Spirit era eu. Isso já é irritante o bastante. Quando perguntaram como ele queria responder às acusações, ele murmurou, bem. Então a cena voltou para o momento em que Bjorn Jandel atacou o Spirit Hunter. Uma multidão avançou e tentou arrancar ele dali. Ei, que diabos você está fazendo? Para! Bjorn Jandel rugiu e lutou contra eles, ainda tentando espancar o homem loiro até apagar, enquanto ele jazia no chão, machucado e cheio de hematomas. Me solta! Aquele cara é um Spirit. Ele estava tentando fazer alguma coisa estranha comigo. Um Spirit? Alguém por perto repetiu, sem acreditar no que tinha ouvido. Um pouco depois, após pensar com cuidado por um momento, um cavaleiro deu um passo à frente. Ainda estamos investigando, então por favor aguarde. Se o que você está dizendo for verdade, então nós vamos. Mas antes que ele pudesse terminar, um soldado entrou correndo. Capitão. Aquele homem, quer dizer, o suspeito. Ele está carregando o distintivo de um Spirit Hunter. O capitão se virou na hora, chocado. O quê? Um distintivo de Spirit Hunter? Os olhos de Bjorn Jandel se estreitaram no mesmo instante. Um Spirit Hunter. Então um homem que parecia ser um curandeiro entrou e deu o seu diagnóstico. Este homem não é um Spirit. Bjorn Jandel respondeu gritando na mesma hora. Mas ele mesmo disse isso. Ele disse que era um Spirit. E agora você está me dizendo que não é? Você acha que eu sou tão fácil de enganar assim? Um oficial de inteligência, visivelmente tenso, mas ainda composto, começou a explicar. Esse tipo de coisa acontece muito. As pessoas agem antes de ouvir a história toda, e é assim que mal-entendidos como esse, acontecem o tempo todo. Bjorn Jandel cortou ele no meio da frase. Para de explicar desse jeito. Eu não tô entendendo porcaria nenhuma do que você tá falando. O capitão dos cavaleiros soltou o ar devagar, então escolheu as palavras com mais clareza. Para simplificar, eles acharam que você era um Spirit maligno. Bjorn Jandel encarou ele em completa confusão. Espera, eu? O quê? Mas quando recebeu a confirmação, sua expressão mudou na hora para pura fúria. Aqueles desgraçados, quem eles pensam que são? Eu vou esmagar o crânio deles. Perto dali, o curandeiro começou a suar frio, travado de medo. Ainda fervendo de raiva, Bjorn Jandel latiu, explica isso de um jeito que faça sentido de verdade. Tá tirando sarro da minha cara? Enquanto isso, o Spirit Hunter na cama tremia visivelmente, se encolhendo só de ouvir a voz de Bjorn Jandel. O cavaleiro acrescentou com hesitação, é um pouco difícil de explicar, mas eu prometo que isso não vai acontecer de novo. Mais tarde, enquanto Bjorn Jandel saía do departamento de segurança, os pensamentos dele não paravam.
Droga, eu nunca imaginei que eles já soubessem tanto assim. Ele se lembrou de como o Spirit Hunter tinha tentado puxar conversa mais cedo. Ei, bonitão da Europa, de onde você é? Então nem todos esses desgraçados são completos idiotas, hein? Aquele momento continuava se repetindo na mente dele, principalmente o Hunter perguntando, você tá aqui por causa daquela coisa de Guan também, né? Só de lembrar disso, a pele dele se arrepiou de novo. Ainda bem que eu consegui entender ele por causa do sistema de pronúncia do jogo. Andando sozinho pela noite, Bjorn Jandel seguia com uma determinação pesada e silenciosa. A execução de Tarikan tinha sido inevitável. Uma cidade onde eu não posso confiar em ninguém, e aí alguém aparece do nada falando comigo? Todos os instintos dele estavam berrando um alerta. Quando chegou à estalagem, ele se sentou e ficou remoendo tudo aquilo. Droga, quanto mais eu penso nisso, mais feio esse mundo inteiro parece. Mesmo depois de entrar, os pensamentos se recusavam a deixar ele em paz. Bem, pelo menos toda essa confusão terminou sem virar algo ainda pior. Foi então que o pé dele bateu em alguma coisa no chão. Era um envelope. Ele se abaixou e pegou. Dentro, encontrou uma pequena pílula vermelha. Uma pílula? Ele murmurou baixinho. Ao abrir a carta, ele leu em voz alta. Isso é. A carta se abriu brilhando, como se fosse uma faixa rasgada da própria galáxia. Nela estava escrito, esta é uma carta distribuída aleatoriamente para aventureiros com potencial para se tornarem players. Se você consegue ler isso, não conte a ninguém que é um player. Em hipótese alguma traduza esta carta também, mesmo se for capturado por um Spirit Hunter. Enfim, o que eu realmente quero dizer é... As sobrancelhas de Bjorn Jandel se franziram de surpresa. Nós temos uma comunidade que garante 100% de anonimato. Se você tomar a pílula e fechar os olhos, vai poder se juntar a nós. Se não quiser participar, é só jogar fora. Boa sorte sobrevivendo, Spirit Slayer. PS O Rei de Rapidonia é um __ corte para o Departamento de Segurança, uma organização que respondia diretamente à família real de Rapidonia. Lá dentro, uma figura misteriosa que irradiava autoridade silenciosa falou com raiva contida. Como assim ele levou uma surra absurda? Minhas ordens eram para vocês observarem em silêncio, nada mais. Um oficial de inteligência trêmulo apresentou seu relatório. Ele subestimou o alvo. Achou que seria fácil, já que o homem só está aqui há 3 meses. A voz da figura misteriosa ficou ainda mais fria. E o resultado? O agente abaixou a cabeça respeitosamente. Acho melhor o senhor ver com os próprios olhos. Uma projeção de Bjorn Jandel apareceu, mostrando claramente ele espancando o Spirit Hunter. A expressão do homem misterioso ficou séria. Então você é Bjorn Jandel, Sanhoff Jandel, hein? Na esfera, a voz de Bjorn Jandel ecoou mais uma vez. Você quase me enganou. Foi uma bela atuação, mas eu mandei você ir direto ao ponto. O homem misterioso observou a gravação em silêncio. O vice-capitão disse para eliminar todos os espíritos malignos assim que fossem vistos, mas esse aqui não fugiu. Ele revidou na mesma hora, sem hesitar nem por um segundo. Então o que isso significa, senhor? O homem encarou a imagem com atenção. Bjorn Jandel, ele não é um espírito maligno. Sim, senhor. O homem pensou consigo mesmo, ele conseguiu um título em apenas 3 meses. Não é um spirit, então será que era alguém destinado a se tornar um herói? Talvez. Um leve meio sorriso se espalhou devagar pela parte do rosto dele escondida na sombra. Ótimo! Esta cidade sempre pode usar mais heróis. Uma notificação apareceu. Reputação 1. Bjorn Jandel soltou um deboche. Nunca existem heróis demais. Na manhã seguinte, na Magé Tower, Bjorn Jandel ergueu os olhos para a estrutura imensa à sua frente. Pelo visto, as coisas que eu peguei ontem talvez realmente sirvam para alguma coisa no fim das contas. O que significa que eu deveria agir como se estivesse aqui tentando descobrir o que é isso. Dentro do laboratório de alquimia,
uma maga loira olhou para ele e deu um sorrisinho. Você está chamando atenção demais ultimamente. Com só um pouco de reputação, as pessoas já começam a aprender seu nome. Tome cuidado. A maga olhou para a carta agora em branco na mão de Bjorn Jandel e estalou a língua de leve. Se você tivesse vindo direto para mim, talvez eu conseguisse analisar a escrita disso. Agora sumiu, né? Provavelmente é algum tipo de magia. Ela levantou os olhos para ele. Você não ficou curioso para saber que tipo de carta um espírito maligno mandaria? Bjorn Jandel piscou. Um espírito? Ela acenou com a mão, despreocupada. Ei, eu nunca disse isso. Só estou falando os fatos. Era uma carta de um espírito. Bjorn Jandel gritou, chocado. O quê? Eu não fazia ideia de que era uma carta de espírito. Caramba, você é incrível mesmo. Ela sorriu toda convencida, achando que aquilo era elogio. Ei, a maioria das pessoas também não teria percebido. Quando Bjorn Jandel abriu a carta, também tinha uma pílula lá dentro. Você sequer sabe o que era aquilo? Ela perguntou. Eu não faço ideia. Uma visão passou pela mente dele, de uma maga poderosa segurando uma pílula parecida, enquanto a maga loira explicava, isso foi criado por uma maga realmente excepcional, alguém profundamente habilidosa em psicologia mágica, manipulação espacial e alquimia. Se você tomar isso, pode entrar no Spirit Realm. Bjorn Jandel ficou completamente perdido ao ouvir aquela informação desconhecida. Spirit Realm? Ele perguntou, claramente sem entender. Em contraste, a maga loira falou com a calma confiante de alguém que sabia até demais. Você pode pensar nisso como outra dimensão. Seu corpo fica aqui, mas sua mente é enviada para outro lugar. Enquanto ela explicava os efeitos da pílula, parecia menos uma conversa casual e mais uma aula. Bjorn Jandel ouviu com atenção, olhos fixos nela, absorvendo cada palavra. Se você tomar essa pílula, ela continuou, vai ser convocado para o Spirit Realm uma vez a cada 15 dias. Espíritos malignos se reúnem lá e trocam informações. Muita gente já tentou tomar a pílula para se infiltrar, mas em poucos dias, todos eles acabaram mortos. Os olhos de Bjorn Jandel se arregalaram. Espera, mortos? Eles morreram? Se tomar isso significa que eu morro, pensou, inquieto. A maga loira deu um aviso firme. Então, mesmo que você esteja curioso, não tome isso. Bjorn Jandel perguntou de volta rapidamente. Então não é veneno, certo? E em silêncio, completou para si mesmo, quem é que mandaria uma coisa dessas para mim? A maga loira estufou o peito, claramente ofendida, mas ainda orgulhosa. Hã? É assim que você fala com uma maga? Não é veneno. Então por que eles morreram? Ele perguntou na mesma hora. Existem muitas teorias, ela respondeu. Mas a maioria acredita que os espíritos conseguem identificar intrusos que não são um deles. Aí eles impedem a alma de voltar para o corpo. É por isso que essa pílula é tão perigosa. Bjorn Jandel soltou o ar, inquieto. Então, basicamente, pessoas que eu nem conheço, players, podem literalmente estar com a minha vida nas mãos.